Já passou. Uhum. Bom dia. Hoje nós vamos estar falando sobre a humanização na saúde. Qual o objetivo? O objetivo da humanização é promover uma abordagem mais centrada no ser humano, em diversos contextos, como na saúde e no atendimento ao cliente, entre outros. Por exemplo, a gente foca muito no que a gente, por exemplo, medicação, e não esquece que ele dá uma pessoa. A gente vê muito nos cuidados, mas não para, às vezes, devido à correria, para ouvir, para dando atenção para o paciente, devido à grande demanda. Mas a gente tem que procurar centrar no ser humano, centrar na pessoa que está ali na nossa frente, que a gente está prestando os cuidados, o atendimento. E qual que é o objetivo? É transmitir confiança, segurança e também bem-estar, mesmo em momentos mais difíceis. Então, a gente trabalha num lugar onde que a pessoa está fragilizada. Qual que é o maior bem de uma pessoa? É a vida dela. E ali ela está doente, muitas vezes não teve diagnóstico fechado ainda, então a pessoa está apreensiva, preocupada. Então, a gente tem que passar essa confiança, essa segurança, e esse bem-estar, que embora ela está passando por essa situação, mas que ela pode estar contando com a gente e com os nossos cuidados e também com a nossa atenção, nosso carinho, né? E qual é o conceito de humanização? Afável e tratável. Então, às vezes, com o passar dos anos, a gente muito tempo nessa profissão, cansaço, né? A gente vai deixando de ter esse olhar, né? Essa empatia, esse amor, né? Essa benevolência. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, refletir, né? Nós estamos ali para cuidar com amor e com carinho. E o que é um atendimento humanizado? É o tratamento baseado no diálogo atencioso, tem como foco resolver os problemas do cliente com respostas acolhedoras, promover uma comunicação baseada na empatia. Então, o que é empatia? É você colocar-se no lugar do outro, né? É você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Sempre que eu vou cuidar de alguém, que eu vou conversar com alguém, a gente sempre está atendendo os pacientes ali no pronto-socorro, quando está precisando de ajuda, né? Eu gosto muito de colocar como se eu estivesse cuidando do meu pai, se for uma mulher, como se fosse a minha mãe, minha irmã, que a gente tem um olhar diferenciado. Você não vai deixar sua mãe numa maca, deitada ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você vai querer resolver, você vai querer que aquela pessoa tenha um atendimento e vá para sua casa, ou vá para a internação. Então, a gente tem que ter esse olhar. E também, mais além, né, do que isso, você se preocupar. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de conforto, às vezes a gente não dá nem um bom dia, a gente já chega, já vai funcionando. Então, eu sei que é corrido, mas a gente tem essa empatia com o paciente. E qual que é o exemplo de humanização? Humanizar é ir além de prestar apenas o serviço. É acolher cada pessoa em sua subjetividade, dar espaço para ser ouvida, esclarecer suas dúvidas e estabelecer, assim, uma relação menos mecânica e automatizada de atendimento. Então, às vezes, a gente já chega, já vai pegando o braço da pessoa, já vai garroteando, já vai funcionando. Às vezes, a gente já chega no quarto, já vai trocando a fralda. Mas a gente pegar e falar, né, para essa pessoa, bom dia, se essa pessoa dá abertura, você conversar com ela. Às vezes ela precisa ser mais ouvida, tirar as suas dúvidas, e todo esse cuidado, né, com amor, com carinho. A PNH, né, que é a Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003, para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil
incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Então, essas três esferas, gestores, trabalhadores e usuários, todos temos que ser tratados de forma humanizadas. Por quê? Porque assim o trabalhador também tratará o usuário de forma humanizada. E a Política Nacional de Humanização estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras, que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. Então, se eu desumanizo o meu colaborador, vai refletir também aonde? No cuidado ao meu paciente, no cuidado ao meu cliente. Então, eu tenho que humanizar o meu colaborador, para que ele possa humanizar também o paciente quando der entrada aqui no hospital. Desumanização. Ato ou efeito de desumanizar-se, perda de sensibilidade, solidariedade, compaixão, qualidade que caracterizam o ser humano. Então, igual eu estava falando para vocês, às vezes a gente, por trabalhar muitos anos no hospital, as coisas vão se tornando mecânico, a gente vai se tornando mais frio, e a gente perde essa sensibilidade, essa compaixão, essa solidariedade. Então, a gente tem mais atenção. Por exemplo, o paciente chega, né? Aí ele está lá para ser internado. Eu vou tentar agilizar essa internação, e mesmo que não for possível, às vezes não tem vaga, mas eu já estou preocupado de olhar a dieta daquele paciente e saber que ele precisa, mais tarde, se alimentar. Então, eu já tenho que estar com essa solicitação já feita, porque senão o paciente desce para o setor dele, a dieta é liberada, e aí quando vai ver, não se tem o quê? A dieta separada para aquele paciente. Aí ele vai ficar com fome. Então, a gente tem essa sensibilidade, pensar no paciente, não ali na doença, no momento ali de fazer medicação, tirar a dor, mas pensar nele lá na frente. Ele vai descer, preocupar se o paciente é acamado e já solicitar que esse paciente já tenha um colchão pneumático para estar colocando esse paciente. Igual eu falei para vocês, a gente olhar como se estivesse fazendo com um parente da gente. Eu garanto que vai melhorar e muito essa questão da humanização para com o paciente. E a comunicação, né? Ter uma comunicação melhor com o seu colega, com a equipe, porque quando não se tem essa comunicação, muitas vezes o prejudicado é o paciente. E como aplicar a humanização? Entender o sofrimento do paciente. Todas as pessoas que passam pelos espaços de saúde têm problemas particulares. Foque na satisfação dos pacientes. Promova sempre a ética profissional, priorize o atendimento individualizado. Então, a gente preocupar, olhar para aquele paciente, igual eu falei, é corrido, mas a gente tentar, né? Eu sei que às vezes é difícil, ser amoroso com aquela pessoa. E quando ele tiver dúvida, fazer perguntas, a gente tomar cuidado com as nossas expressões não verbais, né? Com a nossa expressão facial, piadinhas, risadinhas, postura, né? Então, a gente tomar cuidado com a maneira como a gente aborda, a gente tentar entender e ajudar, e não muitas vezes com uma resposta, com falta de educação, às vezes a gente faz cara de deboche, né, grosseria. Então, a gente evitar. Isso não é aceitável. A gente tem que promover um atendimento humanizado. Porque pensa comigo, olha só, se você maltratar ou se você for sem educação com uma pessoa por dia, ao longo do ano você vai ter causado dano a 365 pessoas. Então, pensa, você acha assim, é só um, no meio de 200 que eu atendi no dia, só um que eu maltratei. Mas se você somar durante o ano, vão dar 365 pessoas. O que é a humanização do SUS? É a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores,
no processo de produção de saúde. A humanização é o coração da saúde. Cada gesto conta, cada sorriso transforma. Ou seja, quando o paciente tem contato com você, você pode ter certeza que ele vai sair daqui com um olhar, nossa, como aquela pessoa foi carinhosa comigo, foi educada, me atendeu bem, ou ela vai sair daqui, nossa, a pessoa não me deu nem um bom dia. De alguma forma, você vai marcar a vida daquele paciente. E outra coisa que eu estava falando anteriormente, eu quero frisar aqui, que muitas vezes o paciente ele tem medicações prescritas, às vezes, às 6, meia-noite e às 6 da manhã, né? Às 18, às 6 e às 6 da manhã de novo. E aí, se vê os sinais vitais e não se entra mais no quarto. Então, você entrar no quarto também nos outros horários que não tem medicação, para ver como que está o paciente, só abrir a porta um pouquinho, para ele ver que você foi ali, olhar, ver como é que está. Se estiver dormindo, pelo menos você viu como que o paciente está. O respeito também entre os colegas, né? A maneira de falar, a maneira de abordar o seu colega de trabalho, porque a gente aqui passa mais tempo do que na nossa casa. Então, pensa, se eu não tiver respeito para com o meu colega de trabalho, se eu não tiver essa humanização para o meu colega, como que eu vou ter essa humanização para com o paciente? Porque o paciente, querendo ou não, é um estranho que chegou. O meu colega está ali todos os dias. Então, se eu não tiver esse respeito pelo meu colega, com certeza eu não vou ter para com o paciente. Então, a gente tentar humanizar aqui entre nós, os colegas, com respeito, falar com educação. E também, outra coisa que eu quero ressaltar, que quando o paciente chega aqui no hospital, que ele vem com acompanhante, o acompanhante ele está aqui para ajudar, não para executar o trabalho. Como assim? Chega e fala assim, aqui a fralda, pode trocar. Não, isso não deve ser a fala nossa. A nossa fala deve ter ser assim, ó, meu pai está aqui, o seu pai está aqui, está internado, ou seu filho, ou seu neto. A senhora poderia me ajudar a virar ele de lado aqui para ficar mais confortável para ele? A senhora poderia me ajudar a trocar? Eu garanto que não vai ter nenhum parente que vai negar isso. Então, é a forma como que a gente aborda, é a forma como que a gente fala. Agora, você chegar no quarto e delegar, aqui a fralda pode trocar, com certeza a pessoa não vai se sentir bem e não vai querer ajudar. Então, esses exemplos que eu dei, da alimentação do paciente, da comunicação, da falta de educação, das grosserias, das expressões não verbais, de entrar no quarto para ver como o paciente está, o respeito entre os colegas, e essa maneira de tratar o acompanhante. Por que eu abordei e ressaltei isso? Porque foram todas reclamações de pacientes. Então, os pacientes vieram reclamar disso. Então, eu fiz esse treinamento, né, para focar na humanização, e aproveitei e ressaltei. Por quê? Porque todas essas coisas que eu falei aqui são maneiras desumanizadoras. São maneiras que você não está tratando bem o cliente que vem aqui no hospital. Então, se a gente está aqui, a gente tem que dar o nosso melhor. Sei que às vezes é difícil, a gente também tem problema, o ambiente que a gente trabalha também é pesado, mas se nós escolhemos ser profissionais da saúde, nós temos que estar aqui para atender bem os nossos clientes, porque eles estão aqui fragilizados e doentes, e precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso carinho e da nossa atenção. Porque a humanização, como eu disse aqui, é o coração da saúde. Cada gesto conta, cada sorriso transforma. Ou cada contato que você tem com o paciente é o que ele vai levar de você naquele dia. Então, você pode tornar a vida daquele cliente ou mais feliz ou mais triste. Aí a escolha é de cada um de vocês. E aqui nós terminamos e que possamos, né, ter em mente de sempre tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, com amor e com carinho.